Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos dar continuidade então aos nossos exercícios que têm possibilidade de cair no exame de qualificação. Não necessariamente o exercício em tela, mas possivelmente as ideias que estão na resolução desse exercício. Tá? Então, o foco principal é o que está na resolução, a forma de resolução, e não necessariamente o exercício interno. Tá? E o que nós vamos mostrar agora é o seguinte, que se você tem P e Q, dois números primos maiores do que 3, então o número 24 divide P quadrado menos 1, e o 24 ele também divide o P quadrado menos o Q quadrado. Beleza? Então, nós vamos dividir esse exercício em dois itens. O primeiro item consiste em mostrar que 24 divide p quadrado menos 1. E o segundo que 24 divide p quadrado menos q quadrado. Tá? Essa divisão ela é muito comum nos exercícios do exame de qualificação. Muitos exercícios são do tipo A e B, onde A vale 0,5 e o B vale 0,75, ou o contrário. Isso é muito comum no exame de qualificação, uma vez que as 8 questões do exame, cada uma vale 1,25, tá bom? Então vamos lá, então vamos mostrar primeiro que o 24 ele divide o p quadrado menos 1. Tá? A primeira coisa que você precisa observar, e isso leve para o exame, é o seguinte: se você quer mostrar que um número divide o outro, e esse primeiro número, você quer mostrar que o 24 divide p quadrado menos 1. Esse número 24, você pode quebrar ele em dois pedaços, de forma que os dois pedaços eles são primos entre si. Isso é muito clássico. Essa ideia ela é muito utilizada. Você só pode fazer isso, que nós vamos fazer a seguir, quando os dois pedaços forem primos entre si. Tá? Então, o 24 você pode escrever como 3 vezes 8, e o 3 e o 8 são primos entre si. É claro que você pode escrever o 24 como 6 vezes 4. Mas aí o 6 e o 4 não são primos entre si. Aí a ideia que nós vamos utilizar não vai valer. Tá? Ela só vale quando os números são primos entre si. Isso, então, o que isso nos ajuda? Em vez de você mostrar que o 24 divide p quadrado menos 1, você mostra que o 3 divide p quadrado menos 1 e o 8 divide p quadrado menos 1. Se você tem A e B primos entre si dividindo o mesmo número, então o produto AB também divide aquele número. Tá? Essa é a propriedade que se utiliza muito quando você quer mostrar que um número divide outro número. Tá? Leve isso, anote isso, porque essa é uma propriedade muito interessante e que ela é muito útil quando você vai resolver problemas de divisibilidade ou até de congruência. Tá certo? Então vamos lá. Aqui nós temos duas possibilidades, duas formas de atacar esse problema. Uma delas é usando congruência e a outra é utilizando divisibilidade. Então, como nós já trabalhamos exercícios de congruência, então nesse daqui nós vamos trabalhar a ideia de divisibilidade, beleza? Então, a primeira coisa que nós vamos mostrar é que o 8 ele divide o p quadrado menos 1. Então, essa é a primeira coisa. Vamos lá. Bom, a hipótese do exercício fala que o primo P ele é maior do que 3. É claro, para o 3 já não funciona. Tá? O 3 não vai funcionar, você pode ver. O 3 ao quadrado menos 1, 24 não divide 3 ao quadrado menos 1. Mas para o 5 funciona. O 5 funciona, inclusive, para o primo P igual a 5, P quadrado menos 1 dá 24, 24 divide 24. Então, dá certo. O primeiro primo funciona. E vai funcionar para todos. Então, como o P é maior que o 3, por hipótese, então o P é ímpar. E, portanto, se o P for ímpar, ele é dessa forma aqui, ó, 2K mais 1. Certo? Muito bem. A partir disso, lembra que você precisa produzir o P quadrado menos 1. Então, a primeira coisa que você faz é eleva, já que o P é da forma 2K mais 1, eleva ao quadrado e vê o que acontece. Você tem que produzir o quadrado de alguma forma. Então, produza ao quadrado. Bom, usa produto notável aqui e isso vai te dar quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ou seja, 4K quadrado mais 4K mais 1. Tá bom? E aí você pode observar o seguinte, ó.
Ó, aqui tem p quadrado e aqui tem 1. Então você pode passar esse menos 1 lá pro, esse 1 lá para o outro lado, e olha o que você vai ter produzido. P quadrado menos 1. E do lado direito aqui vai sobrar um múltiplo de 4. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar as contas então. Bom, isso daqui você pode escrever assim, ó, 4K que multiplica K mais 1. O que eu fiz aqui? Eu coloquei o 4K em evidência, coloquei o 4K em evidência nessa sominha aqui e mantive o 1. Perfeito? Muito bem. O que isso me dá? Isso me dá, ó, que lembra que eu falei para você, passa o 1 para o outro lado? Opa, quando você passa o 1 para o outro lado, você produz o p quadrado menos 1, que é o que você queria. E o que vai te sobrar no lado direito? O lado direito vai te sobrar 4K, que multiplica K mais 1. Este produto aqui, eu posso escrever como 4 que multiplica 2m. Por que eu posso escrever isso? Isso daqui dá 8m. Mas por que eu posso escrever essa igualdade aqui? Já vou explicar aqui embaixo. Esta igualdade aqui, você obtém do fato do K e do K mais 1 serem números consecutivos. Se eles são dois inteiros consecutivos, um deles é par, o outro é ímpar. Se você pega um número par e multiplica por um número ímpar, isso vai te dar um número par. Por isso que eu escrevi que 4K que multiplica K mais 1, na verdade é 4, que multiplica um número par, que é da forma 2m, e, portanto, isso dá 8m. Moral da história, o 8 divide o p quadrado. Aqui vale uma observação que não é importante para o exercício, mas ele é importante para você como matemático. Observe, onde é que nós usamos o fato do p ser primo? O p ser primo foi utilizado para dizer que ele é ímpar. Espera aí. Mas existem outros números. Se foi só isso que foi utilizado aqui, então essa propriedade ela vale para todos os números ímpares. De fato, é verdade. O que é verdade? E se você pegar qualquer número ímpar, elevar ao quadrado e subtrair 1, isso vai continuar te dando um múltiplo de 8. Então, aqui, nessa parte, não foi usado a propriedade do p ser primo. O que foi utilizado é o fato do p ser ímpar. Isso é o que foi importante aqui. Tá? Então, isso é o que você começa a pensar quando você é um matemático. Quando você faz matemática, são essas coisas que você começa a pensar. Mas será que é realmente necessário o fato do p ser primo? Aqui, nessa parte, não. Então, provavelmente, quando nós mostrarmos agora que o 3 divide p quadrado menos 1, ali vai ser importante o fato de ser o p ser um número primo. Certo? E como é que nós vamos mostrar, então, que o 3 divide p quadrado menos 1? Se você quer mostrar que divide, o que você vai querer mostrar? Ele é um múltiplo de 3. Então, como é que nós vamos fazer isso? Bom, aqui vai entrar o fato do p ser primo. Por quê? Porque como p é um primo, a hora que eu divido o p por 3, eu vou obter resto 1 ou 2. Não é possível que eu obtenha resto 0. Por que não? Porque se o p dividido por 3 deixa resto 0, significa que o p é um múltiplo de 3. Se ele é um múltiplo de 3, ele não pode ser primo. Então, aqui sim, nós estamos utilizando fortemente o fato do p ser um número primo. Tá certo? Então, quando eu pego o número primo p e divido por 3, o resto não pode ser 0, então o resto só pode ser 1 ou 2. O que acontece? Então, ele só pode ser da forma 3k mais 1 ou 3k mais 2. O que acontece se o primo p for da forma 3k mais 1? Se ele for da forma 3k mais 1, então o quadrado dele vai ser o quadrado de 3k mais 1. De novo, produto notável aqui. O que você vai obter quando você quando você calcular este quadrado? 9k quadrado mais 6k mais 1. Isso é para o p. Então, o p é dessa forma. Beleza. Então, o número p, olha como é que eu... o p quadrado, desculpa. O número p quadrado, ele é dessa forma aqui. Eu posso colocar o 3 em evidência e eu obtenho isso daqui, ó. P quadrado é 3 vezes alguém mais 1.
Se eu passar este 1 para o outro lado, o que eu vou obter? Que p quadrado menos 1 é um múltiplo de 3. Isso para o caso em que o p é da forma 3k mais 1. E se o p for da forma 3k mais 2, o que eu vou obter? Como é que vai ficar o quadrado, então? Nesse caso, o quadrado vai ficar assim, ó, 9k quadrado, que é o quadrado primeiro, mais 12k, que é duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que é 4. Tá? O que eu vou fazer aqui? Tá vendo esse 4? Tá vendo esse 4? Eu preciso produzir o 1. Lembra que eu preciso produzir o 1? Por que eu preciso produzir 1? Para passar o 1 para o outro lado e ficar com p quadrado menos 1. Como é que eu produzo 1 a partir do 4? Eu escrevo 4 como 3 mais 1. Aí o que eu vou obter? Se eu escrevo 4 como 3 mais 1, eu vou obter 9k quadrado mais 12k mais 3 mais 1. De novo, vou colocar o 3 em evidência. Vou colocar o 3 em evidência. E vai ficar... O que vai restar aqui? K quadrado mais 4k mais 1. Não é 2k, é 4k. Tá? Mais 1, mais 1. Moral da história, então. Em qualquer um dos dois casos, o número p quadrado, ele é da forma 3n mais 1. Ele é um múltiplo de 3 mais 1. Ou seja, o 3, ele divide o p quadrado menos 1. P quadrado menos 1 é um múltiplo de 3. E, portanto, em qualquer um dos casos, o 3 divide o p quadrado. Como o 8 já divide, e o 8 e o 3 são primos entre si, então o 24 divide p quadrado menos 1, sempre que p for um primo maior do que 3. Tá? De novo, onde que foi importante nessa demonstração aqui o fato do p ser primo? Foi importante para dizer, olha, o resto da divisão de p por 3 não é zero. Foi ali que nós utilizamos. O resto da divisão de p por 3 deixa resto 1 ou deixa resto 2. Tá? Então, ali é que foi importante o fato de ser primo. Esta propriedade, ela vale para todos os números ímpares, vale para todos os números ímpares, que não são divisíveis por 3, que não são múltiplos de 3. Então, se você pegar o 11, por exemplo, 11 é primo, né? 21... 21 não é primo, né? 21 não é múltiplo de 3. Enfim. 25. 25 não é primo. 25 não é primo. E quando você vai dividir o 25 por 3, ele deixa qual resto? Ele deixa resto 1. Né? Então, ele está nessas condições. Então, 25 ao quadrado menos 1 3 divide 25 ao quadrado menos 1. Tá? Então, nessa parte é que foi importante o fato do P ser primo. Bom, agora nós vamos ao segundo item. E nós temos que mostrar que o 24 ele divide P quadrado menos Q quadrado. Onde P e o Q são primos maiores do que 3. O que nós temos? Então, assim, exame de qualificação, em geral, o item 2 depende do item 1. Ou ele tem ligação, ele tem conexão com o item 1. Se você for olhar os exames de qualificação, em geral isso acontece. Em geral. Estou dizendo sempre. Não estou falando sempre, mas em geral acontece. Então nós temos que utilizar, nós vamos utilizar agora o item 1. Por que nós vamos utilizar o item 1? Porque nós já sabemos, ó, o 24, ele divide qualquer primo ao quadrado menos 1, quando o primo é maior que 3. Aqui é o que nós estamos, é a condição que nós estamos aqui, né? Então, isso nós já sabemos. Qualquer primo maior que 3 ao quadrado menos 1 é um múltiplo de 24. Olha, isso vale para qualquer primo. O P e o Q são maiores do que 3. Qualquer primo maior que 3. Então, o P e o Q são primos maior que 3. Então, isso vale para o P e isso vale para o Q. Como isso vale para os dois, como o 24 divide esses dois números, então ele divide a diferença. Ele divide P quadrado menos 1 menos Q quadrado menos 1. Este menos com esse menos vai dar mais. E essa conta aqui, o menos 1, vai sumir com esse mais 1 aqui. E você vai obter que o 24 divide Q quadrado menos Q quadrado. Certo? E isso fecha o exercício. Você vai observar que tem mais um slide aqui. E por que temos mais um slide? Porque tem outras formas de você mostrar que o 3 divide P quadrado menos 1 e o 8 divide P quadrado menos 1. Essa não é a única forma de você resolver. Aliás, isso também é uma prática do exame de qualificação. Eles apresentam, quando você vai olhar as resoluções, tem exercícios em que eles apresentam duas resoluções diferentes. E tem mais. Se você obtiver uma outra solução, eles também vão considerar, desde que ela esteja correta. Tá? Não vai fazer coisa errada e depois querer que esteja certo. Isso
Não vai acontecer. Tá? Não vai dar certo. Mas se você utilizar argumentos válidos e chegar no resultado, eles também consideram. Então, outra forma de você mostrar que 3 divide p quadrado menos 1 e 8 divide p quadrado menos 1. Uma delas consiste no seguinte: em observar que p quadrado menos 1 é este produto. P menos 1, P mais 1. Tá? Observando isso daqui, mas eu não vou lembrar disso na hora do exame de qualificação. Tá bom? Por isso que essa é uma outra forma. Talvez você não pense assim, outra pessoa consegue pensar. Tá? Um quadrado menos o outro quadrado é esse produto aqui. Beleza. De novo, como o P é maior que 3, então ele é ímpar. Primo maior que 3, então ele é ímpar. E o que acontece? Se o P for ímpar, o antecessor dele, que é esse daqui, ele é um número par. E o seguinte, que é o P mais 1, ele também é um número par. Se você tem P, se você tem um número ímpar, o que vem antes, imediatamente antes e imediatamente depois, são dois números pares. Então, P menos 1 e P mais 1 são ambos números pares consecutivos. Agora, observe. Todo número par, ou é um múltiplo de 4, ou ele é um múltiplo de 4 mais 2. É claro. Se você pega um número e divide por 4, quais são os restos possíveis? 0, 1, 2 e 3. Como o número é par, se o número é par, ele não pode deixar resto 1 e não pode deixar resto 3 na divisão por 4. Então, ele só pode deixar resto 0 ou resto 2. Tá certo? Então, todo número par ou é da forma 4K ou é da forma 4K mesmo. Como consequência, dados dois números pares consecutivos, um deles é múltiplo de 4 e o outro é um múltiplo de 4 mais 2. Ou seja, um dos dois números pares consecutivos é um múltiplo de 4 e o outro é um múltiplo de 2. Certo? Então, sempre vai acontecer isso. Ou ele é múltiplo de 4, se o primeiro número for múltiplo de 4, o outro é múltiplo de 4 mais 2. Se o primeiro é múltiplo de 4 mais 2, o seguinte vai ser um múltiplo de 4. Então, um vai ser divisível por 4 e o outro por 8. Então, moral da história. Como esse P menos 1 e o P mais 1, eles são pares, eles são números pares consecutivos, um é múltiplo de 4 e o outro vai ser múltiplo de 2. Um vai ser divisível por 4 e o outro vai ser divisível por 2. Logo, este produto aqui, ó, quando você fizer o produto desses dois, você vai obter um múltiplo de 8. Mas o produto desses dois é P quadrado menos 1. Então, P quadrado menos 1 é um múltiplo de 8, ou seja, é divisível por 8. Tá? Também, como P é um número primo maior que 3, então o P não divide 3. E aí nós vamos invocar o pequeno teorema de Fermat. O que diz, então, o pequeno teorema de Fermat? Se você tem um número, nesse caso aqui, ele é primo, né? Se você tem um número que não divide 3, 3 é o ímpar, 3 é o primo, lá do pequeno teorema de Fermat. Então, esse primo, que é o 3, divide o quadrado desse menos 1. Então, o P, por ser um número primo maior que 3, ele não divide 3, e ele tem que ser, né? E, portanto, o 3, ele divide o P quadrado menos 1. Como o 8 divide P quadrado menos 1 e o 3 também divide P quadrado menos 1, então, 3 vezes 8 divide P quadrado menos 1, ou seja, este número é divisível por 24. Beleza? Então, observe que você tem o mesmo exercício, ele pode ter diferentes formas de você resolver ele. Tá certo? E no exame de qualificação, o que importa para eles é você saber resolver. Beleza? Então, um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.